Shabbat Shalom. A palavra Shabbat vem do hebraico sábado, descanso. A palavra Shalom não é Shalom, Shalom. Shalom significa paz, mas não é simplesmente ausência de guerra ou de conflito. Shalom significa descanso, deleite, graça, conforto. Então, quando você cumprimenta alguém dizendo Shabbat Shalom, você está desejando para a pessoa um feliz sábado. Um feliz sábado. Feliz sábado para você que nos assiste via internet. Que bom que você veio à nossa comunidade adventista Progresso. E muito bom que você que também... E você que também está aqui nos acompanhando, vindo ao nosso culto, nosso convidado, você que é um dos nossos irmãos ou irmãs que vem de outras congregações, sejam todos bem-vindos. Nós estamos agora, nesse mês de maio, dando uma ênfase especial aos relacionamentos. Relacionamentos de amor. Você deve ter recebido o boletim, e nesse boletim você vai encontrar o guia de mensagem que vai ser utilizado mais no final desta mensagem. É muito bom poder rever o rosto de algumas pessoas que temos encontrado durante a semana. Temos feito uma classe bíblica às quartas-feiras, às 18 horas, e também uma classe bíblica está sendo realizada às 8h30 da manhã no sábado, agora, tá? Lá embaixo com o professor José Wilson. Então você que frequenta a nossa igreja, gostaria de estudar a palavra, nesse primeiro momento temos essas duas classes bíblicas, quarta-feira comigo e sábado pela manhã com o professor José Wilson lá embaixo, e em breve uma outra classe vai ser aberta com o pastor jovem, né, com o pastor Breno também. Vamos falar nesses 3 sábados a contar de hoje, um tema que nos diz respeito a amar. Amar de verdade. E o tema de hoje, como diz aí no boletim, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Um dos primeiros atos, quando ainda éramos bebês, foi chorar. Nós chorávamos porque era a nossa maneira de expressar nossa necessidade de alimento ou a necessidade de que algum desconforto fosse retirado. Quando crescemos um pouquinho mais, ficamos um pouquinho mais exigentes. Começamos a pedir colo e começamos a mexer em todas as outras coisas. Isso também nos trazia muita felicidade. Quando adolescentes, nós buscamos ter amizades, amigos, os amigos são mais importantes. Isso também traz muita felicidade. Quando chegamos à fase adulta, diversas coisas podem nos trazer felicidade e prazer. E quando chegamos à terceira idade, temos uma outra perspectiva daquilo que tudo passou e pensamos muito a respeito do presente e do futuro. A felicidade. Felicidade é algo que todos nós ansiamos. É algo que necessitamos, é algo que nós buscamos, é algo que nós queremos, é algo que nós precisamos. Mas afinal de contas, o que é felicidade? A palavra felicidade pode ser definida de diversas formas. E eu escolhi uma aqui que eu acho que encaixa bem na mensagem desta manhã, que diz assim: felicidade é saber reagir positivamente, mesmo em circunstâncias e ambientes nocivos e desanimadores. Embora nós vamos colocar o guia de mensagem só mais no final, tá bom? Tá? Ok. Muito bem. Felicidade é saber reagir positivamente, mesmo em circunstâncias e ambientes mais nocivos e desanimadores. Bom, a felicidade muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, está muito associado em ter, comprar, possuir, segurança. E a palavra de Deus nos diz a respeito do que deve ser a nossa prioridade para realmente iniciarmos o caminho da descoberta da verdadeira felicidade.
Abra sua Bíblia então no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Interessante. Esse texto ele é muito comum, muito conhecido, quem sabe da maioria de nós, mas ele nos fala a respeito da prioridade. A prioridade é aquilo que deve vir primeiro, aquilo que devemos buscar em primeiro lugar. Como estamos nesse mundo e precisamos sobreviver, e como estamos nesse mundo e temos necessidades urgentes, nós muitas vezes perdemos o foco do que é a verdadeira prioridade e passamos a viver em busca de coisas. E quando passamos a viver em busca de coisas para sobreviver, achamos que a posse dessas coisas vai nos trazer a felicidade. Hoje eu falo para algumas pessoas que já estão buscando a prioridade que é Deus. Algumas outras, quem sabe, ainda precisam crescer, amadurecer na busca desta prioridade da palavra de Deus. Mas nós gostaríamos de falar a respeito dessas outras necessidades, porque aqui há uma promessa no verso 33 do capítulo 6 de Mateus, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Disso nós temos falado bastante. Agora ele tem uma promessa aqui embutida que diz assim: e todas estas coisas, que coisas? Comer, beber, vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Abra sua Bíblia agora em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, Adão e Eva, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus, quando fez você e a mim a sua imagem e semelhança, Ele nos deu alguns privilégios. Alguns privilégios que nós não os enxergamos mais como privilégios, porque eles são tão comuns, tão cotidianos, tão corriqueiros, tão diários, que viver nesse mundo e sujeitar a terra é uma coisa que ninguém mais duvida ou presta muita atenção. Na realidade, esse é um privilégio que Deus nos concede. Deus nos transferiu, quando Ele disse para nós dominarmos todas estas coisas, Ele nos transferiu um incrível potencial, um potencial para vencer. Deus, quando nos deu autoridade sobre a natureza, os animais, enfim, tudo que existe nesse planeta, Ele nos transferiu potencial para vencer. Deus nos delegou autoridade. Primeiro, potencial para vencer, e em segundo, Ele também nos delegou autoridade para explorar o mundo e dele tirarmos uma vida feliz. Terceiro, Deus nos capacitou para buscarmos a felicidade através de uma vida útil. 3 palavras-chave: potencial, autoridade e capacitação. Tudo isso foi dado a você e a mim, lá em nossos primeiros pais, quando Deus fez os céus e a terra. O grande problema de nós, pessoas pós-modernas, do século 21, é que nós esquecemos isso ou, de repente, transformamos esse grande privilégio em qualquer outra coisa.
Deus nos concedeu o potencial para vencer. Mas quantas vezes você se sente derrotado? As circunstâncias da vida não são aquelas que você gostaria que fossem. Você acorda preocupado, dorme preocupado, passa o dia pensando e esquece que você tem um potencial para vencer. Deus te deu potencial para explorar, para pesquisar, para mudar, para escolher, para fazer o seu destino. E quantas vezes nós já achamos que aquela ideia de que temos um destino pré-determinado é real e que não adianta lutar, afinal de contas essa é a minha vida, e que vida desgraçada. E esquecemos que Deus quer que nós venhamos a explorar, a crescer, a desenvolver o potencial, a exercer nossa autoridade. Ele também nos capacitou para buscar a felicidade em vida útil. Mas quantas vezes nós achamos que felicidade não tem muito a ver com vida útil, tem a ver só com lazer, com descanso, com viagem, com conforto, e achamos que a felicidade se resume em ter, usufruir. Felicidade é realizar-se. E esse é o grande objetivo da vida, é realizar-se. Você é uma pessoa realizada? Você está se realizando? Quais são os seus planos para obter a realização pessoal? Todo ser humano deseja felicidade. Todo mundo deseja o melhor que a vida tem para nos dar. Ninguém gosta de ficar parecendo aquelas pessoas que estão rastejando pela vida, reclamões, sombrios, murmuradores, que tudo está muito escuro, muito feio, muito difícil, e que sempre estão olhando para o chão, chutando latas. Nós não gostamos de ter essa aparência ou imitarmos tais pessoas. Mas alguém nos disse que para buscar a felicidade, as coisas deveriam ser mais fáceis. Mas pastor, eu estou buscando essa felicidade e eu ainda não achei. Eu queria que fosse um pouco mais fácil. Eu queria que fosse assim algo que eu pudesse alcançar mais rapidamente. E o tempo está passando, eu não sou, quem sabe alguns aqui vão pensar, não sou mais tão jovem quanto antes. E o tempo passou, e onde está essa felicidade? Bom, existem alguns caminhos mais fáceis. Algumas pessoas dizem que para você ser feliz, basta você querer e pronto. Ou melhor, faça uma barganha com Deus. Você dá, Ele te abençoa. Então você é motivado a dar para ser abençoado. Quem sabe essa teologia da prosperidade venha nos trazer alguma felicidade. Outros acham que quando desejam uma função, um cargo mais importante, ou querem ser pessoas melhores, elas têm que trabalhar muito em si mesmas, não é? E aí vem os livros de autoajuda, no qual ensina você a desenvolver o seu potencial. Quem sabe? Alguns gostariam de ter uma bela casa, fazer uma faculdade bacana, prosperar, mas no meio do caminho, como nem sempre é muito fácil conquistar ou conseguir estas coisas, alguns desanimam. Gostariam que as coisas acontecessem mais rápido. Às vezes, quem sabe, somos até tentados, como a maioria das pessoas, a cortar um caminho tremendo. Passar na casa lotérica e fazer uma fezinha para poder receber uma bolada, de repente, puxa, quanta coisa eu faria, não é? Eu até ajudaria a igreja, e como eu faria, não é? Nós somos acostumados desde pequenos, né, com a primeira rifa lá na escola, não é, que de repente podemos ganhar as coisas mais facilmente. E aí a vida começa a nos mostrar que nem tudo vem tão facilmente e que precisamos lutar para conquistar. Ter vontade de conquistar ou de fazer não garante a vitória. É certo que existem obstáculos. Os obstáculos são como montanhas, mas as montanhas, elas devem ser vistas como obstáculos. Montanhas foram feitas para escalar, para se vencer. Mas tudo isso vai depender da maneira como você olha a vida. Tudo isso vai depender da maneira como você encara os seus desafios pessoais na sua casa, no seu trabalho. Tudo depende do óculos que você está
usando. Isto é, a forma como você interpreta a sua própria vida. Dependendo da lente, você vai enxergar bem ou mal, mais ou menos, mais claro ou mais turvo. Por algum motivo estranho, muitos de nós olhamos o mundo ao nosso redor de uma maneira muito negativa. Nós achamos que a felicidade é sempre alguma coisa que o outro tem. E que às vezes nós, não, eu nem tanto, aquela pessoa é mais feliz que eu. Parece até haver um sentimento íntimo no coração de alguns cristãos, de algumas pessoas que creem, que Deus, afinal de contas, Ele não quer que você seja muito feliz, porque se você for muito feliz, muito próspero, você pode abrir mão dele, né? Então, quem sabe é da vontade de Deus que você passe por algumas infelicidades, e assim nós começamos a arrumar motivos para continuar sendo pessoas infelizes. Alguém, em algum momento, nos falou que nós não podemos sonhar alto ou chegar em um lugar melhor. Alguém nos ensinou que não devemos subir os degraus do sucesso pessoal, e assim muitos de nós nos acostumamos aqui embaixo mesmo. Algumas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, quando chegam aos 30, aos 40 anos, dizem que, não, já não dá mais. Como não dá mais? Se você tem 40 anos e você faz planos de morrer aos 70, não é? Ninguém faz planos para isso, mas se você morrer aos 70 e você tem 40, você tem quantos anos pela frente? 30, não é? 30 é pouco ou é muito? É muito. Mas se você tiver 50 e o seu avô morreu com 86, não é? Quem sabe você, com a melhoria de vida, né, da sua qualidade, você se cuida um pouquinho melhor, você possa até chegar a ele. Dos 50 aos 86 tem pouco tempo ou não? Não, tem muito tempo. Quer dizer, idade não é desculpa para buscar a felicidade e as conquistas pessoais. É lógico que tem a prioridade. Como já falamos tanto em prioridade, que é buscar o reino de Deus, estamos falando nesta manhã daquilo que é o comer, beber, vestir, que é o vencer na vida, que é o prosperar. Então, lembre-se que ainda há tempo. Alguém também, em algum momento, disse que você não era capaz. Que coisa. Conta-se a história de uma menina que ela, quando era garotinha, né, uma senhora que quando ela era garotinha, a mãe dela, quando brigava com ela, trancava a menina embaixo da escada. E a menina ficava sentada em cima de um cesto de vime cheio de roupa suja, e de repente uma barata passava, ela levantava o pé, ela assustada, e ela ficava ali horas e horas e horas e horas. Quando dava 17h30, o pai estava para chegar, a mãe ia lá e soltava a menina, e a menina saía correndo. E o pai nunca ficou sabendo até então que a menina era trancada, e como se não bastasse a menina ter sido trancafiada, a mãe ainda dizia: você não é capaz, você não é boa, você não vai ter sucesso, a sua vida vai ser desgraçada. Eu me lembro quando eu era garoto que tinha uma vizinha, e quando havia uma repreensão, a mãe gritava: sua desgraçada, sua desgraçada, eu falei que não. E aquilo foi incomodando, até que a minha mãe um dia foi lá, bateu palma, falou: a senhora sabe o que é desgraçada? Que a senhora xinga a sua filha? Quem sabe, não é? Você também, de alguma maneira, foi convencido que é um desgraçado. A vida parece não sorrir muito para você, ou em alguns momentos, não é? A vida parece não sorrir. Ou de repente você está bem, aparentemente todo mundo te olha, mas lá dentro há um sentimento que não é bom, que vem lá de trás. Coisa terrível. Mas sabe, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira que um dia inventaram a seu respeito. Tudo isso não corresponde à verdade. O pior é que você acreditou, e quem sabe isso, o óculos que você tem usado tem feito você infeliz. Quando a Bíblia nos diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança,
Quando ele falou para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre a natureza, ele estava dizendo que você não é desgraçada ou desgraçado, que você não é incapaz, que você não é uma pessoa destinada ao sofrimento, à pobreza, a passar necessidade, a sempre ter dificuldade financeira, a sempre ter problema no casamento. Não, Deus destinou você para o bem e para a felicidade, porque Ele transferiu potencial para você vencer. Ele falou assim: domine, é potencial para vencer. Ele capacitou você a buscar a felicidade. Lembre-se disso. Se deixe convencer por isso. Não há nada de errado em buscar o conforto, em subjugar a terra e dominá-la, viver confortavelmente. Nada de errado. Deus nos fez para a felicidade. Deus quer que sejamos humanos. Deus quer que tenhamos amigos. Deus quer que venhamos a nos casar, tenhamos filhos, pelo menos para a maioria de nós. Deus quer que tenhamos bons relacionamentos, conforto, vida, enfim. Você precisa, e eu também, acreditar que Deus quer isso. O mundo é muito negativo, os sentimentos são terríveis, os nossos traumas pessoais nos puxam para baixo, mas a palavra de Deus nos elevam. Você deve acreditar que você tem uma bênção na sua vida. Quando você reconhece a bênção do potencial, você começa a agir de acordo com a bênção. Quando você reconhece que Deus te deu a capacitação para subjugar, para vencer a natureza e o mundo, e tudo isso está em nós, seres humanos, você reconhece que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você deve reconhecer que você deve e pode chegar lá. Você deve e precisa chegar lá. Certo jovem montou uma empresa, e ele era inexperiente naquele ramo, e ele começou a conversar com algumas pessoas, e algumas pessoas começaram a colocar ele para baixo. Você não tem experiência, você é muito jovem, você não tem o capital, você não sabe que esse mercado está fraco, está ruim. Mas esse jovem tinha um diferencial. Ele acreditava no potencial que Deus havia colocado nele. Ele acreditava, né, que ele havia sido dotado da capacidade para subjugar, para vencer. E ele montou o seu negócio. Ele conseguiu, com seu entusiasmo, 2 investidores, e a empresa dele foi vitoriosa. Não que ele dependa do pensamento positivo, de autoajuda, não é nada disso, porque às vezes a mentira é tão próxima da verdade que a gente entende a verdade como se fosse mentira. Na realidade, Deus transferiu o potencial, que é o potencial humano, que é baseado na sua imagem. É certo que o pecado veio e atrapalhou muito dessa imagem, mas o potencial de vencer, de subjugar a terra, os peixes, as aves, é um potencial para vencer, para viver. É um potencial que Deus transferiu para nós. Quem crê, quem reconhece que Deus lhe deu capacidades especiais para realizar alguma coisa, faz com que a mente trabalhe imaginando meios e modos de fazer. Quando você acredita que Deus lhe abençoará e tem convicção de que será bem-sucedido, os outros também confiarão em você. Quem crê que é capaz, porque Deus o capacitou, desencadeia a força para realizar. E isto é uma lei que Deus criou. Interessante. Analise comigo. Existem pessoas que quando encontram obstáculos à frente se assustam, acham que não são capazes, olham para trás, e quanto mais pensam que não são capazes, menos elas agem. Quanto mais pensam que elas não conseguirão, mais medo elas têm. Elas se convencem diariamente de que não vão conseguir. Mas Deus transferiu potencial, capacidade, autoridade. E isso também tem que ser repetido muito mais do que aquelas ideias terríveis. Sabe, existe um pensamento que eu tenho usado na minha própria experiência cristã, na minha própria vida,
que é preferível você tentar. O não você já tem, não é? Tente, porque o sim pode acontecer. E quantas vezes eu já tinha um não, falei, não, mas vamos, não, né? Vamos lá. E aí o sim aparecia. Quando isso acontece, você tenta, você insiste, você crê no potencial que Deus te transmitiu, você começa a fazer na sua vida aquilo que Deus espera, que foi dado lá no Éden. Crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Ele quer que você domine. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que todo mundo seja rico. Ele quer que você seja próspero. A prosperidade que Ele quer para você é Ele que define. Não vamos nos medir uns pelos outros. A vida, ela nos ensina algumas coisas que precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer que, primeiro, o manual do fabricante é a Bíblia. Não é a televisão, não são os livros, não são os professores, não são as novelas ou os filmes. O manual do fabricante que nos diz que somos capazes é a palavra de Deus. Não podemos continuar nos arrastando, nos acomodando, nos acostumando com uma vida aquém das expectativas de Deus. Todos nós que temos um relacionamento com Deus, acabamos recebendo de alguma forma uma nova natureza, uma nova visão, um novo amor, uma nova forma de enxergar a vida. Deus, ele começa a trabalhar e começa a fabricar uma porção de fatos para provar que você tem valor. O mundo faz exatamente ao contrário. O pecado é muito forte, mas Deus é mais poderoso. O pecado nos arrasta para longe da verdadeira felicidade, mas Deus nos atrai para a verdadeira realização, para a verdadeira conquista. Mas como a gente consegue ser uma pessoa que responda mais positivamente diante de tantas coisas que não são tão boas? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, Epístola de Paulo aos cristãos da Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quando você começa a ter um relacionamento com Deus, o Espírito Santo passa a habitar no seu íntimo de maneira especial. Isso chama-se dom do Espírito, no qual Deus vem habitar dentro do teu coração e agora você foi resgatado pelo sangue do Senhor. No entanto, quando o Espírito Santo começa a habitar em você, ele começa agora a trabalhar. Nós chamamos isso de conversão. Ele começa a modificar, ele começa a cortar as arestas, a lapidar, ele começa a transformar a nossa vida. Isso nós chamamos de santificação. A santificação é obra de uma vida toda. E a verdadeira felicidade, a verdadeira perspectiva, o verdadeiro óculos que devemos usar para enxergar a vida, deve ser aquilo que o Espírito concede que vejamos. E aí vem o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. Para alcançarmos a verdadeira felicidade, nós precisamos ser cheios do Espírito. E quando somos cheios do Espírito, Ele começa a nos tornar mais amorosos, mais pacientes, mais perseverantes, ter mais autocontrole. Ele começa a trabalhar com a nossa tendência pecaminosa e começa a tirar aquilo que não é bom e começa a nos transformar dia a dia, um pouco de cada vez.
quando você enxergar diante de si uma situação difícil, lembre-se, Deus transferiu para você características que são importantes. Veja seu guia de mensagem agora e vamos recapitular aquilo que falamos até aqui e você poderá completar. Guia de mensagem número 1. Felicidade é saber reagir positivamente, mesmo em circunstâncias e ambientes mais nocivos e desanimadores. Guia de mensagem, se você não achou, está dentro do boletim, ok? Guia de mensagem número 2. Deus sabe que precisamos comer, beber e vestir. Jesus diz que Deus nos acrescentaria tais coisas se tivéssemos o quê? A prioridade certa. 3. Quando da criação do mundo, ele disse: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos transferiu, próximo slide, potencial, é esse mesmo. Deus nos transferiu potencial para vencer. Deus nos delegou autoridade para explorar o mundo e dele tirarmos uma vida feliz. Deus nos capacitou para buscarmos a felicidade através de uma vida útil. Número 4. É certo que por vezes os obstáculos à nossa frente parecem montanhas, mas montanhas foram feitas para se escalar. 5. Muitos existem que tornam duplamente pesados os fardos da vida, por antecipar aflições. Se têm de enfrentar a adversidade, pensam que tudo se encaminha para a ruína. Trazem assim sobre si o infortúnio. O que fazer quando esta velha natureza quer dominar nossa vida? Fora com ela. Reconheça em oração que Deus lhe concedeu. Complete. Potencial, autoridade e capacidade para ser feliz, conforme Gênesis 1, 28. Assim, amigos e irmãos, assim, convidados que estão aqui conosco, e você que nos assiste via internet, devemos sempre nos lembrar que a nossa prioridade é o reino dos céus, e que o comer, beber e vestir-se é algo que Deus vai completar, é algo que Deus vai acrescentar, mas é necessário que você reconheça que você recebeu dele uma capacidade para vencer os obstáculos. Sabe, esse obstáculo que você está enfrentando não é o fim. Esse obstáculo, ele existe para, quem sabe, você aprender algumas lições de paciência, de perseverança. Quem sabe esses problemas que teimam em permanecer na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, eles estão sendo permitidos para que você possa falar: Senhor, sozinha eu não consigo, sozinho eu não consigo. Talvez Ele permita que os dias difíceis te apertem em algum momento, para que você possa refletir qual é a base da sua existência. Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade, veio a enxurrada, e ele ainda destaca: e grande foi a sua queda. Procure ser sincero com o Senhor. Procure reconhecer tudo aquilo que Ele te deu lá em Gênesis 1, 28. Leia diariamente, ore a respeito. Peça ao Senhor que cumpra as suas promessas, que o acompanhe e que ajude você a trocar o programinha que o mundo nos deu e coloque o programinha baseado em Gênesis 1, 28.
você tem autoridade, você tem capacidade, você é filho e filha de Deus. Que Deus abençoe e que você e eu sejamos em Cristo mais do que vencedores. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Parece que quando nós não oramos no fim, sempre falta alguma coisa, né? Querido Deus, infelizmente, nós muitas vezes aprendemos a reagir mal diante das circunstâncias. Nós esquecemos, nós não lembramos de Gênesis 1:28. No qual o Senhor nos transferiu autoridade, capacidade para dominar e alcançar a realização numa vida útil. Esquecemos, Senhor, das Tuas promessas, do fruto do Espírito que precisamos nos nossos atos. Querido Deus, nos transforma e nos ajuda verdadeiramente a ser mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.